Existem dois certezas na vida: a Terra é redonda, e a cada novo filme do Mario, vários novos personagens da franquia são apresentados para nós. E sim, eles são muitos. Confere com a gente agora todos os novos personagens que com certeza estarão em Super Mario 3, e se prepare para explodir a sua mente. Se você é fã do Mario, já conseguiu perceber que cada filme do encanador baixinho e bigodudo possui o título de um jogo da franquia, e acreditamos que, por esse motivo, o próximo filme do Mario vai se chamar Super Mario Odyssey. E nesse caso, é impossível imaginar que o Cap, o fiel companheiro do Mario neste jogo, não apareceria. Ele é basicamente um espírito que habita o chapéu do Mario e permite que ele controle objetos e inimigos. Na trama do jogo, ao lutar com Bowser e cair de um navio voador, e acaba caindo em Bonneton, Mario conhece o Cap, que teve sua irmã sequestrada pelo Bowser, e se transforma no chapéu vermelho do nosso herói, que foi destruído durante a luta. Assim, os dois derrotam o Rei Koopa e salvam Peach de um casamento forçado. Se tem duas pessoas que com certeza estarão no terceiro filme de Super Mario, são os pais da Peach e da Rosalina. Levando em consideração que a lore dos filmes é diferente da dos games, podemos imaginar que eles poderão ser personagens totalmente novos, ou que serão introduzidos em algum jogo entre o segundo e o terceiro filme. Pela lógica que vimos em Super Mario Galaxy, as filhas herdaram seus poderes cósmicos ao nascerem, indicando que eles são seres de enorme poder. E como elas são princesas, certamente eles são rei e rainha de algum reino ainda desconhecido, mas que certamente deve ser grandioso. Quem sabe um grande planeta responsável pela paz da galáxia, ou algo do tipo. As cenas pós-créditos confirmaram algo que todos os fãs especularam desde que Super Mario Galaxy foi anunciado: Daisy oficialmente para a parte do mundo dos games. O que é uma ótima notícia para o Luigi, que é completamente apaixonado pela princesa de Sarasaland, o reino das flores vizinho ao reino dos cogumelos. Já deu pra notar que ela possui um soco de direita bem potente. Ou o Kiki que o diga, nosso palpite é que ela vai precisar de ajuda com problemas no seu reino, que estará sendo invadido e os nossos heróis a ajudarão. Mas, sinceramente, adoraria ver uma queda de braço entre ela e a Peach. E você? Outro personagem que é praticamente uma figurinha carimbada no terceiro filme do Mario é Cientista Maluco, Professor Elvin Gadd. O professor Ipaio, Gadd é um forte aliado dos irmãos Mario, especialmente do Luigi, e é o inventor de tecnologias incríveis, como o próprio pincel de tinta mágica do Bowser Jr., que vimos em Super Mario Galaxy. Além disso, vimos que ele criou uma máquina de capturar fantasmas, usada pelo Luigi em seu jogo solo, e também uma mochila movida a inteligência artificial, que ao mesmo tempo permite ao Mario planar pelo ar e disparar jatos de água superpotentes, chamada Flash Liquidizer Ultra Dowsing Device, ou apenas FLUUDD. Inclusive, ela é utilizada no jogo Super Mario Sunshine, onde vimos o Bowser Jr. pela primeira vez, o que nos leva a crer que outra personagem relacionada a esse local pode estar dando as caras. Agora vamos falar de um assunto que até agora não foi tocado por quase ninguém. Afinal de contas, quem é a mãe do Bowser Jr.? Esse é um mistério que está com os dias contados e será resolvido em 2028, quando Super Mario 3 for lançado. Como mencionamos agora há pouco quando falamos do professor Ipario e Gadd, se em algum momento os nossos heróis forem até a Ilha Delfino, que é onde o Mario consegue o FLALUBO criado pelo professor, existe uma chance dele encontrar por lá exatamente a mãe do Bowser Jr., que pode estar presa lá. Isso faria um link bem legal entre o game de apresentação do filho do Rei dos Koopas e a presença dos Piantas, que vimos na estação de encontro espacial, onde encontraram o Kiki e o Fox McCloud. Sendo assim, descobriremos por que ela não é mencionada, e ainda não havia sido vista. Por ser da espécie dos Koopas, é difícil imaginar que ela não seja malvada, mas isso vamos descobrir juntos. Outro personagem que veremos no terceiro filme, e pode estar diretamente relacionado a algo criado pelo professor Gadd, é o Wario. O vilão clássico da Nintendo é um conhecido de infância do Mario. O problema é que enquanto Mario acredita que eles são amigos, o Wario odeia o nosso herói, fazendo de tudo para atrapalhá-lo. E ao que tudo indica, todo esse problema começou na infância dos dois personagens, o que inclui uma série de mal-entendidos. E para resolver isso, o Wario poderá utilizar a máquina do tempo criada pelo professor, para ver que Mario realmente nunca quis fazer mal a ele. Assim, o Wario pode começar o terceiro filme como um vilão, e terminar como um membro do Time Mario. Obviamente, se a Daisy está no filme, a sua melhor amiga não poderia ficar de fora. Toadette é uma das poucas Toads fêmeas vistas na franquia Mario, e até o momento, ela não foi vista em nenhuma cena dos dois primeiros filmes. Isso pode ser muito bem porque ela na realidade não vive mais no Reino Cogumelo, mas sim em Sarasaland, ajudando a sua amiga no que ela precisa. Porém, como o reino de Daisy estará sob perigo e a princesa precisará ser salva, ela mesma irá retornar ao seu antigo reino e pedir ajuda a Mario, Peach e Luigi. Poucos sabem, mas a Toadette é uma mestre em construção. Dessa forma, ela poderia ser a líder de uma equipe técnica que ajuda o Time Mario a invadir a fortaleza, onde Daisy está sendo mantida presa. E não precisamos nem mencionar que só de ver a pequena cogumelo de tranças rosas, o nosso querido Toad irá ficar com
completamente apaixonado. Certeza que ele vai ser o primeiro a se prontificar para ajudar a melhor amiga da Daisy no resgate da princesa. Não julgo, já que se eu estivesse apaixonado como ele, faria a mesma coisa. Agora, se você chegou até aqui, com certeza algo nesse vídeo te prendeu até agora. Então, certamente nós merecemos a sua inscrição. Mas quem seria esse invasor que iria até o reino de Sara Saland e sequestraria a Daisy de quem tanto falamos? Bom, se formos considerar a lore oficial do mundo dos games, a escolha mais óbvia seria o terrível vilão alienígena, Tatanga. Possuindo uma origem desconhecida, ele é pequeno, roxo, com orelhas pontudas, presas afiadas e braços curtos, lembrando um pouco um morcego ou um gremlin. E apesar de ser um conquistador do espaço, Tatanga não possui um exército próprio como o Bowser tem os Koopas. Em vez disso, ele usa uma magia alienígena avançada para hipnotizar todos os habitantes do local que ele quer conquistar, no caso, o reino de Sara Saland, transformando seres pacíficos em soldados forçados a lutar contra o Mario e Luigi. Com essa arma, é possível que ele consiga hipnotizar em um terceiro filme a Peach a coloque para lutar contra sua irmã Rosalina, e faça o mesmo com o Mario, colocando para enfrentar o Luigi. E como praticamente todo o filme de Super Mario Galaxy se passou no espaço, faz todo sentido vermos um ser vindo das estrelas como Tatanga assumir o papel de principal vilão no próximo filme, não concorda? Seguindo a lógica do personagem anterior, também acreditamos que um dos novos personagens da continuação nos cinemas dos filmes da franquia Mario seria ninguém menos que o próprio Shadow Mario. Se realmente o Tatanga aparecer e hipnotizar o irmão mais velho do Luigi, ele iria se transformar em uma versão alternativa do Mario, conhecida como Shadow Mario. Claro que existe outra possibilidade para a aparição do personagem maligno. Isso porque oficialmente o Shadow Mario apareceu no jogo Super Mario Sunshine, e ele era na verdade o próprio Bowser Jr., usando a tinta mágica do seu pincel gigante para se disfarçar de Mario, no caso sendo o Shadow Mario, e praticando atos cruéis e terríveis em toda a Ilha Delfino. E, como imaginamos que tanto Bowser como Jr. irão escapar da prisão de segurança máxima, podemos imaginar que essa segunda possibilidade também é real. O fato é que, de um jeito ou de outro, o Shadow Mario estará no filme Super Mario 3. Ainda falando de vilões que podem aparecer no terceiro filme de Mario, a Caquelet é uma personagem que provavelmente esteve em Super Mario Galaxy, e você nem notou. Em uma cena em que vemos a Rosalina e a Peach ainda jovens, a Princesa do Cosmos explicou em seu livro lido pela Princesa dos Cogumelos que elas precisaram se separar, porque pessoas muito más queriam o poder cósmico gerado quando ambas estavam juntas. E nesse momento, podemos ver uma luz lilás ao fundo, indicando que eram os inimigos das irmãs que estavam em seu encalço. Então, aquela luz lilás provavelmente era da Cacleta. Isso porque nos jogos, a bruxa do Reino dos Feijões usa uma forma suprema, onde ela não apenas é lilás e roxa, como emite uma aura que mistura essas duas cores, que é exatamente a que vemos na cena do filme. Então anote aí, a Cleta estará em Super Mario 3, mesmo que seja em uma cena pós-créditos. Afinal, ela é uma das maiores e mais perigosas inimigas do Mario. Saindo um pouco do assunto de vilões, outra personagem que pode perfeitamente estar dando as caras na continuação de Super Mario Bros. Nos cinemas, seria a primeira donzela salva pelo Mario na história dos games, a Pauline. Apesar de muitos fãs acharem que a personagem fez a sua estreia como a prefeita de Nova York, isso não foi confirmado pelos diretores do filme, com aquela mulher podendo ser perfeitamente a mãe da Pauline, que irá aparecer em Super Mario 3. A ideia seria a de que a Pauline verdadeira acabasse indo parar acidentalmente no Reino dos Cogumelos, e acabaria sendo salva pelo Mario. Desse ponto em diante, Mario a levaria para o castelo, e Peach ficaria com ciúmes do Mario e Pauline, já que os dois seriam do Brooklyn, e teriam muito em comum. Mas no fim, ela será de grande ajuda para derrotar tantos vilões que irão aparecer no filme. Assim como o Yoshi apareceu e conquistou o coração dos fãs de Mario, outro personagem pode estar muito próximo de fazer a mesma coisa. É claro que estamos falando Pussy, o fiel companheiro canino, embora pareça uma mistura de cachorro com dinossauro, de ninguém menos que o próprio Yoshi. É mais ou menos como se o seu pet tivesse seu próprio pet, entendeu? Então, se o terceiro filme do Mario explorar a Ilha dos Yoshis, ou as origens dos personagens, o Pucci tem presença garantida e será perfeito para as cenas de ação mais perigosas. Considerando que provavelmente o próximo filme vai focar bastante no Luigi, nada mais justo do que os maiores inimigos do irmão mais novo do Mario fazerem as suas estreias. E dentre os priores, sem dúvidas no topo da lista, está o Rei Boo, na lore dos games. Enquanto o Bowser estava fora de cena, talvez na cadeia de segurança máximo com o Bowser Jr., o Rei Boo decidiu capturar o Mario e prendê-lo dentro de um quadro. Foi aqui que nasceu a rivalidade icônica. O maior herói do mundo foi derrotado por um fantasma, e coube ao irmão medroso, Luigi, o resgate. Após ser derrotado no próximo filme, o Boo conseguiria fugir, e o veremos em uma das cenas pós-créditos invadindo a penitenciária, para fazer um acordo de união de forças com o Bowser. E depois disso, ajudando na fuga do pai e do filho, para todos juntos tentarem acabar com os irmãos Mario em um quarto filme. E se o Mario possui uma contraparte parecida com ele, no caso o Wario, é claro que o Luigi não escaparia, e assim surgiu o Waluigi no mundo dos games. Apesar de ser basicamente uma cópia mais alta e mais magra do Wario, curiosamente, a Nintendo nunca explicou se ele e o Wario são irmãos,
como Mario e Luigi, ou se são apenas parceiros de crime. O fato é que onde um está, o outro está também. E como sabemos que o Wario estará no próximo filme, o Waluigi aparecer é apenas uma questão de quando, e não de ser. Vai ser bem legal ver nos filmes a rivalidade entre as duas duplas que existe há muito tempo nos games, não concorda? Nossa lista acabou, mas você não precisa ir embora. A gente separou 2 vídeos aqui do lado para você continuar se divertindo. Escolhe um deles e bora pro próximo.